Existence could be beautiful or it could be ugly, but that's on you. Olá, galera, estamos começando mais um CompilaCast, um compilado de ideias sobre empreendedorismo e tecnologia. Eu sou a Jayara, a sua host nordestina. Esse negócio de rosto nordestino é muito bom, bicho. Fala, galera, beleza? Sou o Thiago Bispo. Hoje eu tô aqui no CompilaCast pra mostrar um pouquinho do amor que eu tenho pelos devs. Ai, como eu amo vocês. Tomara que não seja ironia, viu, bicho? Nice. Imagina. A entrada dele ficou boa, cara. Fala, galera, aqui é o Erison e hard skill não tá com nada. O negócio agora é soft skill. E aí, galera, vamos logo aqui começar esse papo, que a fome já tá chegando. Ela tá em bulk, tá em ganho de peso. Toda semana é só comida que ela faz. Fala aí, pessoal, tudo bom? Eduardo Tavares aqui. E eu já tive um sócio que canibalizava o próprio negócio. Ele vendia os mesmos... Cara, é foda. Eu não vou entregar o ouro agora não, mas ele canibalizava... Cara, era uma loucura, velho. Já passei por muita coisa nessa vida. Fala, galera, eu sou o Antero, CEO da Paguru. E hoje vou falar um pouco aí como ajudamos os Thiagos do mundo, né, a transformar esse amor que ele diz sentir por devs em negócios reais. É isso, galera. Como vocês ouviram, hoje vai ter discussão sobre histórias de empreendedores com times de desenvolvimento. Então fique aí que vai ser uma discussão bem bacana. Estamos com um convidado especial, é o Bispo, e eu gostaria que ele falasse um pouco sobre a trajetória dele profissional para todos que estão escutando. Bom, gente, eu comecei a trabalhar bem cedo, com 11 para 12 anos. Fui trabalhar como estoquista de uma loja de sapato feminino. Em coisa de 2 meses depois eu virei vendedor e sou vendedor até hoje. Com isso eu tive que aprender muita coisa, porque passei de vendedor de sapato feminino para vender plataforma de e-commerce, depois antecipação de recebível, depois cartão de crédito, um monte de coisa na American Express, até que eu fui pro Nick BR, onde eu ajudava a atender os clientes que compram os domínios .com.br, .org.br. Depois eu acabei rodando o Brasil para um monte de lugar, fui ser corretor de imóveis, fui trabalhar numa gráfica, depois fui trabalhar numa agência gráfica, fui trabalhar numa empresa que vendia suporte técnico, até que eu fiquei 1 ano mandando currículo pro Buscapé, ligando toda segunda-feira, falando com o Augusto, falando, Augusto, quero trabalhar no Buscapé, quero trabalhar no Buscapé, quero trabalhar no Buscapé. Augusto já atendia assim, ai meu Deus, lá vem um homem. Cara, essa história é muito louca, Eduardo, porque é o seguinte, sabe quando você vê a vaga e você fala, putz, essa vaga aqui é pra mim, né? Então eu via a descrição da vaga e falei, nossa, essa vaga aqui é pra mim. Isso foi, sei lá, acho que 2010, 2011, eu não lembro direito. E aí eu falei, nossa, essa vaga aqui é pra mim. Aí eu me inscrevi, era no vagas.com. Me inscrevi e a vaga foi fechada e eu não passei. Aí eu fiquei encafifado. Aí deu um mês, 2 meses depois, eu vi que abriu a mesma vaga. Eu falei, porra, lógico que não preencheram. A vaga era pra mim. Como que eles vão conseguir contratar alguém? Sou eu que tenho que ir pra essa vaga. E aí eu falei, tá, deixa eu ver quem que recruta lá no Buscapé Company, né? E aí eu fui atrás. Só que naquela época não tinha LinkedIn, não tinha Facebook. Eu saí caçando na internet pra ver se eu achava quem era que tava trabalhando, via se quem dava entrevista, alguma coisa. Até que eu achei uma pessoa do RH que chamava Augusto, e aí eu liguei consegui pegar o telefone do Buscapé, né, que não tinha no site, mas eu consegui pegar, e aí eu liguei na recepção e falei, olha, eu gostaria de falar com o Augusto do Recursos Humanos. Ela, quem gostaria? Eu falei assim, é o Thiago Bispo, e ela perguntou, o que você quer falar com ele? Eu falei, não, uma ligação pessoal. Acabou. A mulher me transferiu com o Augusto. Passou a peroba na cara, meu amigo, e foi. Não, o vendedor, cara, vendedor tem que... né? Vendedor tem que saber vender. Não tem jeito. Exato. Tem que superar obstáculos. Isso aí. E se tem um produto que eu sei vender, sou eu. Então, eu fui lá e falei com o Augusto.
Lógico, na hora que o Augusto atendeu, que ele falou, gente, quem é você? Como foi que você conseguiu falar? Como é que tá contratado? Não, Só eu que cheguei... eu tô super curiosa aqui, porque eu quero saber que fim deu isso e Cara. que vaga era essa, viu? Eu quero saber que vaga era Não, essa. era uma vaga de vendedor, key account, era uma vaga simples, porque o que acontece? O meu negócio é vender, eu adoro vender. Eu gosto de criar produtos, mas o que eu gosto mesmo é de vender. E aí eu liguei pro Augusto e falei, Augusto, é o seguinte, olha, eu vi que vocês têm uma vaga no vagas.com aberta, ela já foi aberta, já foi fechada, já foi aberta, foi fechada. Sabe por quê? Que você não... Ela sempre tá sendo aberta e fechada? Porque vocês não me contrataram ainda. Ele rachou o bico. Nossa, tapa na... Chegou hoje, já sentou na janela, né? Foi, e aí ele deu risada, ele pediu pra me inscrever no site, eu me inscrevi. Deu um tempo depois, de novo, eu liguei pra perguntar se ele tinha recebido, ele falou que recebeu. E aí, papo vai, papo vem, o Augusto me enrolou por um tempo, até que ele conseguiu me entrevistar. Isso de me entrevistar levou, sei lá, um mês, 2 meses, eu não lembro. Eu sei que desde a primeira vez que eu vi a vaga e que não foi preenchida, até eu ser contratado pelo Buscapé, levou 1 ano. Tá? E eu fiquei, a partir do momento que eu tive o contato do Augusto, eu fiquei ligando pra ele quase toda semana, falando, e aí, cara, tem uma chance aí pra eu conversar com o gestor, né? Depois que eu conversei com o gestor, o Tonhones, gente boa demais, o Tonhones, um dos melhores gestores comerciais que eu já tive. A gente ficou mais um tempo conversando, no Buscapé tinha uma política salarial e eu queria outra política salarial, eu queria ganhar a comissão, e aí até que a gente conseguiu chegar num meio termo lá e eu entrei no Buscapé. Fiquei no Buscapé até 2013 e aí, eu fui pra esse mundão de, meu Deus, de empreender. Montei um monte de coisa já, montei um e-commerce de games, montei uma consultoria de e-commerce, montei uma fábrica um suporte de uma fábrica de software, montei uma plataforma de marketplace para mercado de saúde, montei um e-commerce de suplemento, montei uma fintech de investimento, montei um fundo de investimento, montei uma corretora de criptomoeda e, por último, montei uma startup. Montei uma fintech que assim, o meu negócio é que eu gosto mesmo do mercado financeiro, né? Então vender crédito e vender investimento é muito bom. Parece pro seu professor, né? Quando chega pra se apresentar no primeiro dia de aula, só que o professor ninguém escuta, né? E o bispo é interessante, a trajetória, porque é uma trajetória empreendedora. Assim, pelo menos pra mim, né? Eu não quero saber se o cara fez mestrado, doutorado, pós-graduação, não sei o que, o cara vai falando um monte de coisa, só que aquilo ali meio que não agrega nada, porque depois o cara começa a falar. Depois o cara bota o slide, passa a aula toda, né? No slide, de passo a passo. E o cara sabe que, porra, o cara passando por uma trajetória empreendedora, o cara aprendeu pra caralho e tem muita coisa pra compartilhar. Uma coisa interessante é que é o seguinte, quando eu tava decidindo se eu ia empreender ou não, eu também tava decidindo se eu ia fazer pós-graduação, cara. Eu sou formado em publicidade, a faculdade de publicidade, a única coisa que me deu foi diploma, ela não me deu conhecimento, não. Nossa E eu senhora. nem recomendo ninguém fazer faculdade de publicidade. Cara, quer fazer uma faculdade que dê conhecimento? Vai fazer engenharia, vai fazer medicina. As que vai fazer precisam direito. Mesmo. Direito, porque, tipo, eu fiz administração, tô na mesma parte que você, cara. Eu vi um monte de louco teórico que não vive o mundo real, dizendo que o que eu devia fazer, eu olhando assim pra cara dele e digo, tá bom, cara, valeu, brigadão, viu? O seu conselho foi muito bacana. E eu pensando, selecionando e botando na lixeira do cérebro. E aí, depois da corretora de criptomoeda, eu fiquei um tempo de não compete, eu não podia fazer nada até o final de 2019, onde que acabou o não compete, eu montei uma startup de crédito, né, que a gente fornece crédito pelo WhatsApp, que é a WhatsApp Consignado, e também montei uma startup de investimento, onde que a gente traz investidores internacionais para fornecer crédito pro brasileiro, pessoa física e jurídica, de uma forma bem mais barata do que qualquer instituição financeira. Beleza, olha aí, uma grande trajetória, muitas experiências para compartilhar. Eu tenho certeza que com tantas experiências empreendedoras a gente acaba aprendendo bastante. E por isso que a gente queria saber, Bispo, dentro dessas experiências suas, quais foram as suas experiências com o time de desenvolvimento, experiências que deram errado, dores, enfim, a gente quer escutar um relato e discutir sobre isso. Nossa, aí vem saudosismo, hein, gente? Não. Bom, mas a experiência com... o coração até pegou fogo agora. Ele tá se levantou, subiu na janela agora já.
Erison, pega teu escudo aí que vai vir bala aí. Não, mas assim, eu não tenho Boa, problema boa. com a área de tecnologia. Eu tenho problema com o desenvolvedor que pensa que é pedreiro, né? Não, bicho. Com a área de tecnologia, gente que entrega essas coisas, eu gosto, tá super bem. Agora, quem reformou uma casa sabe o que é lidar com um pedreiro que não entrega, né? Eu já reformei alguns apartamentos, eu sei como que é. E eu lido com o time de tecnologia desde 99, quando eu trabalhava na American Express, né? Isso foi o quê? Naquela época a gente estava implementando e-commerce no mundo. Então, imagina que hoje você tem Magazine Luiza, Via Varejo, tudo bombando na internet. Naquela época você ia falar com Magazine Luiza, com Via Varejo, nem existia Via Varejo naquela época. Ele falava, não, esse negócio de e-commerce aí não vai pegar não. Aí, a hora que você convencia o cara de colocar, aí você entregava pro desenvolvedor, que ficava na Índia, e aí o cara falava, não entendo. No final das contas, acabava rolando com atraso, mas aconteceu, né? Sofri bastante com e-commerce por causa disso. Acabei aprendendo a programar, aprendi a programar em PHP, em Java, mas assim, muito para entender a lógica de programação, né? De tanto sofrer na mão de programador, tanto dos dois lados. E aí eu, como estava no meio, tive que aprender para resolver isso. Lembro que para implementar o checkout transparente do Submarino, isso, sei lá, deve ter sido em 2001, 2002. Cara, foram noites e noites em claro para fazer esse negócio acontecer, mas deu certo. Depois eu lidei bastante com o programador quando eu estava no Buscapé, que eu trabalhava numa empresa do grupo que vendia informação de mercado, a Ebit, que existe até hoje. Eu era do comercial, vendia informação, e aí dependia do programador para fazer as entregas, né? Nossa, tinha alguns programadores que entregava muito bem, ou os outros, nossa, não rolava. Tua experiência ruim com programadores é relacionado a caras que prometiam entregar uma coisa e ficavam enrolando, entregavam. É isso, é? Isso, cara. E assim, sabe uma coisa que eu percebo, Erison? Assim, existe um gap tão grande entre a área de estratégia, a área comercial e a área de tecnologia. Por quê? Porque o mindset do programador não tá para interpretar a estratégia comercial da empresa ou o que o time comercial tá querendo. O mindset do programador é mais de execução, né? E às vezes não tem essa comunicação fluida entre as duas áreas. Por isso que eu acho muito importante o gestor. O gestor na área de tecnologia, para mim, é a peça mais importante do que o programador. Porque o gestor, ele tem que ter exatamente o que você falou na sua abertura, soft skill. Ele tem que olhar para o programador e entender, ele tem que olhar para o time comercial e entender e traduzir para os dois. Isso é muito importante. Quando não tem esse gestor fazendo esse meio campo, cara, é pau, pedra, sangue voando para tudo quanto é lado todo dia, né? Como tu fala muito por causa do perfil geral dos caras que são mais assim, eles precisam necessitam mais de um direcionamento de aconselhamento, de timing, de cobrança, desse tipo de coisa, né? Sim, se o cara ficar o deus da araia, ele entrega, não sabe se gerir, não sabe por si só ser uma peça do todo quebra-cabeça, precisa que alguém monte ele. Ainda mais isso, né? Porque o comercial, ele tá envolvido com o cliente, então ele tá apressado o tempo inteiro. Já o programador, ele tá envolvido com o código, então às vezes, dependendo do tanto perfeccionista que ele for, ele vai querer fazer o código mais bonito possível, ou às vezes ele não tem nem o know-how para conseguir fazer isso, e aí ele tá aprendendo, depende de N variáveis, né? Hoje em dia, por exemplo, eu vejo que a galera tá começando a dar um foco maior nessa questão de melhorar a comunicação. Eu vejo muita gente, esses influenciadores no YouTube e tal, que falam muito sobre a questão de você conhecer outras áreas e conversar com a galera do comercial, conversar com o marketing, tentar entender como funciona a empresa como um todo, né? Para não ficar só no técnico. É por isso que eu acho que hoje em dia, para desenvolvimento, uma das coisas mais importantes é você ter realmente soft skill e não ficar dependendo só do gestor. Sim, e até eu acho que assim, o programador que tem o soft skill evoluído, vários, tá? Ele vai crescer muito mais rápido dentro de uma área de tecnologia do que aquele bom desenvolvedor que vai se especializar
falar numa técnico, linguagem. né? Isso. E assim, pensa que a maioria dos programadores que eu conheço hoje em dia tem lá entre 20 e 30 anos, né? Entre 20 e 30 anos, você não sabe muito o que você quer fazer da vida. Mas geralmente quando você passa dos 30, você já tem uma família, você tem mais responsabilidade, né? E não dá pro programador viver a vida louca de programador dos 20 ao 30, depois dos 30 até o resto da sua vida. Não é assim, né? Então você tem que evoluir. E isso, a evolução vem com soft skill. Bispo, uma coisa que eu posso falar, assim, de vivência minha também em relação a time de desenvolvimento, porque eu também já trabalhei como desenvolvedora, né? É que muitas vezes eu já recebi alguns elogios de algumas pessoas falando sobre a comunicação, porque eu era uma pessoa comunicativa, então geralmente, apesar de eu não ser uma gestora, as pessoas me procuravam para dizer, o sistema tem que ter isso, isso e isso, porque eu sabia fazer essa intermediação entre a equipe que estava desenvolvendo e o pessoal que estava dizendo os requisitos do negócio, né? Então, assim, eu também vivenciei esses problemas, e se tem uma coisa que eu posso falar, que a maioria, assim, grande parte do pessoal que é desenvolvedor, uma certa intolerância, sabe? Porque, geralmente, a gente não pode negar, são pessoas muito inteligentes, tem um conhecimento técnico, tem um padrão comportamental. Geralmente, quando a gente tem esse padrão comportamental, a gente tende a ser mais intolerante. Então, assim, o usuário chega para falar de alguma coisa e muitas vezes, ou o gestor chega para falar alguma coisa, muitas vezes o desenvolvedor pensa, lá vem a pessoa que não sabe fazer nada, o burro e tal. Mas tem que entender que realmente o papel da gente como desenvolvedor é fazer as coisas, ouvir esses feedbacks, porque a gente tem o papel de tornar os sistemas mais fáceis. A gente não pode pensar que o gestor ou que o usuário final tem que ter o mesmo pensamento que a gente. Então, assim, eu digo assim, como experiência própria, né? Quando eu comecei na área de desenvolvimento, eu era muito focado realmente na parte de hard skill, de aprender tecnologia e tal. Claro, estava começando e eu precisava disso, né? Para poder entender a área, mas à medida que eu fui, sei lá, comecei a trabalhar na Paguru e fui entendendo como é que funcionam as coisas e tal, eu vi que só isso não ia me levar a canto nenhum, sabe? Só fazer o código e entregar não ia ser um caminho que eu achava interessante. E à medida que eu ia estudando, eu ia vendo que uma galera ia compartilhando o conhecimento deles e eu ia vendo que isso realmente é interessante. Você, de repente, tentar entender o sistema em si e tentar entender o que o cliente quer. Daí você tem uma comunicação mais interessante. Eu acho que, na verdade, pegando tudo aí que vocês falaram, mas é que, de maneira geral, desenvolvedores não respeitam pessoas não técnicas. Então, ele simplesmente acha que o cara não sabe o que tá falando. Então, tipo assim, primeiro, né, por prazos absurdos. Então, tipo assim, o cara não entende a funcionalidade, não sabe o tanto de tempo que leva aquilo pra fazer, mas diz que quer aquilo funcionando em uma semana. E não tem ninguém pra convencer ele de que aquilo vai levar um mês. Ou de que ele precisa de mais uma pessoa pra ajudar a desenvolver. Ou que Aí entra Jaiara com sua precisa ser doce testado. voz, acalmando a onça. Exatamente. Então, o que é que eu acredito muito, né, e inclusive a gente implementa isso no processo da Paguru, é de ter algum dev, digamos assim, que em algum momento se transformou em gestor de projeto, mas entende de tecnologia e entende de desenvolvimento. E aí esse cara, aos poucos, vai absorvendo essas soft skills, vai aprendendo aos poucos ali a lidar com o cliente, a lidar com uma demanda de negócio, a lidar com uma necessidade de escopo, para conseguir entender a dor do cara e dizer, cara, é assim, né? Não é assado. Como a gente fala aqui no Ceará. Eu acho que isso é meio que uma evolução pro desenvolvedor, entendeu? No início, realmente, sei lá, eu acho que o cara foca realmente no técnico, mas à medida que o tempo vai passando, ele vai adquirindo mais experiência, ele vai aprendendo essas soft skills, vai aprendendo a lidar mais com o cliente. É exatamente isso, é uma evolução, e eu acho que assim, não é uma evolução técnica, é uma evolução de vida. Porque exatamente. O que acontece? O programador, imagina que ele é um programador pleno e ele tem o ego lá nas alturas, né? A hora que você pergunta pra ele, fala assim, cara, quanto tempo que você faz isso? Eu faço rapidinho, tá aqui o escopo, em uma semana eu te entrego. O que o vendedor vai falar? Daqui 2 semanas eu entrego. E aí daqui 1 mês não tem. Cara, eu já tive problema com um programador que eu trouxe pra ser sócio, já tive problema com um programador que eu contratei e ele subalocou o serviço porque ele não sabia fazer. Já tive problema com... Cara, eu já peguei rodada de investimento só com PowerPoint
PowerPoint, dando a minha palavra, programador falando que ia fazer, e não foi coisa baixa não, foi coisa de R$800 mil. Dizem que não se pega no Brasil rodada de investimento com PowerPoint, eu peguei isso, entendeu? Eu peguei e aí é programador batendo no peito, falando que era foda, na hora de entregar não entregou. E aí, assim, ele pegou, eu falei assim, tá, me fala o que você precisa de quantos devs? Eu preciso de 3 devs. Eu falei, só 5 devs. Coloquei 5 devs pra ele, eu falei, pode tocar o projeto, não entregou. Justamente porque é isso que o Erickson falou, que você não precisa ter o conhecimento técnico tão avançado, você precisa ter um conhecimento humano mais avançado. E isso você vai ter com a idade, porque senão você não consegue metrificar direito um projeto, você não consegue coordenar direito as pessoas e fazer aquela entrega que tem que ser feita, né? E ainda digo mais, Bispo, às vezes, né, quando chega um negócio, se o desenvolvedor, ele, por exemplo, entende errado porque ele não entendeu lá na ponta qual é a necessidade do cliente, às vezes ele acha que é uma coisa muito mais complexa, né, sendo que às vezes tem uma maneira mais simples ali de resolver no meio do caminho e uma maneira mais simples de resolver o problema, porque a visão do cliente eu quero o problema resolvido, e às vezes o cara, por não ter essa empatia, né, de entender por que o cliente quer aquele problema resolvido, ele também não tem o, digamos assim, o esforço, a proatividade de pensar na melhor maneira de resolver, né. Eu acho que eu até discuti isso uma vez com o Eduardo, que é de tipo assim, você tem que atravessar um rio, né? Uma coisa é você falar, cara, tá aqui o pau, constrói aí o barco ou o que mais tu quiser, mas chega do outro lado do rio. Outra coisa é você dizer exatamente como é que o cara vai construir o barco pra chegar do outro lado do rio, entendeu? Às vezes o cara sabe nadar, e aí? É que assim, Às vezes o cara pula na água e só afoga, né? Talvez isso aí também foi a necessidade de onde surgiu a questão do time do produto, né? Justamente isso aí, entregar a responsabilidade da criação toda na mão do time de desenvolvimento, sendo que eles não têm essas skills que vocês falaram, por exemplo, né? De entender a melhor forma de fazer. Então, talvez por isso que surgiu a área de produto e hoje está tão forte. Eu concordo plenamente, Valéria. E, assim, um exemplo bem claro sobre isso que você está falando é tudo que é ligado à blockchain. Cara, é tão complexo o blockchain, é tão complexo, mas é tão fascinante a partir do momento que você entende, só que esse negócio não pega porque foi um monte de dev que fez isso daí. Se tivesse sido designers, pessoas de marketing, isso daí já tinha se popularizado tão rápido, entendeu? Agora, você pensa que blockchain existe, o conceito de DLT existe há muito tempo. A primeira blockchain foi a do Bitcoin, acho que tem 10, 11 anos, não sei. Só que assim, é muito técnico, entender hash, entender rede distribuída, um monte de coisa. Agora, quando você coloca os designers, eles vão fazer igual o Movie lá do Facebook, o Libra, que é bonitinho, não precisa entender como funcionam as coisas. E sim, eu quero sentir, viver a experiência. E aí o time de produto traz essa experiência montada com o time comercial e entrega já mastigado para o time técnico. Isso é muito importante. Isso, assim, eu valorizo demais o time de produto, os designers, o UX, UI, porque esses sim conseguem fazer a diferença inicial de qualquer jornada empreendedora, tá? Isso é fantástico. Então, assim, para o empreendedor que quer algum produto de software, seja para sua empresa, seja para ser um software como um serviço, eu acredito que também, em contrapartida, né, falando aqui dos problemas, também para evitar esses problemas com os devs de entrega e tudo mais, por outro lado, as coisas também têm que estar bem amarradas. Eu vou falar outro exemplo aqui que eu vivenciei, que no caso eu já fui contratada para fazer codificação, um sistema que nem mesmo o gestor sabia que tinha que ter nele. Então é assim. Como assim? Peraí, não, calma aí, peraí. É isso que você ouviu. Diz de novo esse começo. Tu foi contratada pra fazer codificação, não foi isso que falou? Isso, eu era back-end. Daí eu teria que codificar um sistema que nem funções que nem mesmo a pessoa que contratou sabia que tinha que ter. Como assim? Vou explicar pra você. Quando a gente quer fazer um sistema, a gente tem que saber no mínimo quais são as funções básicas de ter na primeira versão para poder lançar ele, né?
E daí o gestor não sabia disso. Mas ele não sabia, não é porque por falta de entendimento, é simplesmente por aquela agonia de, eita, tive uma ideia, tenho que lançar logo no mercado, então vou chamar uma pessoa aqui para programar para mim. E no decorrer da programação, não é, da efetivação do projeto, ele mudava constantemente as funções e as regras de negócio. Então, o que acarretou? Muitos atrasos, o sistema deveria entrar no ar e não entrava, e daí a gente vê também que não é culpa só dos devs. Mas aí, eu posso dizer para você o seguinte, a gente foi muito cobrado, a equipe que estava desenvolvendo foi muito cobrada em relação a tempo de disponibilidade no mercado. Só que, se um dia falava que ia ter uma função de tal maneira e no outro dia ele já queria que fosse de outra maneira, ele não entendia que isso ali ia acarretar que a gente ia ter que fazer tudo de novo, de uma maneira diferente. Acho que tinha aquela mentalidade de que a gente era só arrastar e colar, entendeu? Do mesmo jeito que existe desenvolvedor júnior, existe empreendedor júnior, e quando empreendedor júnior tem muito dinheiro e muita pressa, só faz merda. E daí, por isso que eu tô alinhando nessas duas faces aí. O cara tá armado, né, cara? Ele tem tudo perfeito pra fazer merda. Ele tem energia acumulada, leia isso como dinheiro, e vontade de executar. Isso aí se transforma em uma metralhadora de cocô voadora, né, bicho? E aí ele faz a merda de contratar vários desenvolvedores e achar que eles se autogerenciar. Isso. Contrata vários desenvolvedores e também sem analisar se ele já sabe qual é o produto que ele tem que colocar no mercado. Inclusive, nós temos o primeiro podcast, né? Por que terceirizar o setor de TI? Lá, se você escutar, você vai ver que a gente dá várias dicas sobre produto mínimo viável, né? Para quem é empreendedor e quer desenvolver sua solução. Sabe que tem que começar por... Então, inclusive vai estar na descrição aí o primeiro episódio, só clicar lá. Então, assim, eu acho que o primeiro passo, já para evitar muita dor de cabeça entre empreendedor e time de desenvolvimento, é ter isso amarrado, saber o que quer, saber as funções básicas do sistema. Para isso, se o cara não tem conhecimento, o que tem que fazer? Contratar uma consultoria. Não tenta, pelo amor de Deus, desenvolver um sistema, uma solução, sem saber o que é que tem que ser feito. Não faça isso. Vai ter perda de dinheiro. Falou de muita coisa que deu errado, né? Coisas que devs fazem errado, empreendedores fazem errado, e daí começa o fogo no parquinho. Vamos aqui entender, tem coisa que também dão certo. Bispo, você teria experiências que deram certo para compartilhar com a gente, já que você compartilhou aí muitas coisas que deram errado, mas e aí? Cara, tenho várias também, tá? Sempre aqui, assim, é o único som isso daqui, tá? Uníssono, quando você... caminho certo, o que é? Tenha um gestor de tecnologia, entenda-se esse gestor, se você não sabe gerenciar o time de tecnologia, você precisa dele, tá? Esse gestor, eu acho muito melhor ser uma fábrica de software no começo que você quer empreender. Por quê? Porque você não tem a habilidade para contratar desenvolvedor. Você não entende o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele quer, o que ele não quer. Então é melhor você contratar uma fábrica de software, onde que essa fábrica de software ela já vai ter esse gestor deles, vai ter um cara que vai conversar com você, ou uma pessoa, sei lá, X. Isso é muito bom, porque ele vai te ajudar a prototipar o projeto, tá? Eu tô exatamente vivenciando isso agora, e eu tenho uma sensação muito gostosa, porque você tem pessoas sêniores lidando com o projeto, e você tem outros desenvolvedores que de diversas experiências estão tocando esse projeto, tá? Só que assim, eu não preciso ter contato com os desenvolvedores, eu preciso ter contato só com o gestor, deixa que o desenvolvedor resolva isso. Bispo, levando em consideração, assim, né, tendo empatia por o que eu vejo também aqui, como no setor de vendas da Paguru, que é uma fábrica de software, mas assim, eu sinto que muitas vezes o cara quer uma fábrica de software, mas às vezes não é o momento, porque o cara não tem grana, ou não tá preparado ainda pra isso, tipo, pensando nesse cenário, assim, de escassez. Cara, pô, eu tô começando uma startup, o que é que você indica pra aquele cara ali, né, já que a ideia é ele não pegar um desenvolvedor só apenas, entendeu? O cara tá com pouca grana,
grana? Sei lá, você acha que tem alguma alternativa, falando assim de fábrica de software ou outro cenário? Bom, tem duas alternativas, né? A primeira alternativa é ele contratar o desenvolvedor freelance mais barato que ele conseguir. Ele vai tomar tanta porrada desse desenvolvedor, tanta porrada, que depois ele vai contratar uma fábrica de software e vai começar a tocar. E assim, o preço de uma fábrica de software não é caro. Não é caro, eu falo isso porque eu tenho barba branca, cabelo branco, tudo isso daqui é desenvolvedor que causou na minha vida. Mas quando você vê a velocidade que a fábrica de software consegue fazer uma entrega e sugerir uma solução pro problema que você quer resolver, é muito rápido, é muito rápido. Então, quando você quer empreender, você não tá preocupando tanto com o preço, e sim com o tempo, né? Isso faz muita diferença pro empreendedor e muita diferença quando você contrata um freelance, porque você pode falar assim, olha, um projeto que vai sair chutando, tá? 5 mil com o desenvolvedor e 10 mil com a fábrica de software, certeza, o projeto que for com o desenvolvedor vai vir tudo mastigado, para não falar cagado, né? E vira e mexe vai parar de funcionar. A gente vai ter exemplos que no computador do desenvolvedor funciona, na hora que coloca em produção não funciona. Eu já vi isso milhares de vezes, né? Enquanto uma fábrica de software tem todo o processo de teste para validar se deu certo, se não deu, fazer vários casos de uso, até fazer a entrega correta. E outra, se a pessoa que contratou a fábrica de software tiver uma empresa, ela tem um contrato, um CNPJ, né? A fábrica de software não vai sumir. Então, eu recomendo demais lidar com... Se você quer ser profissional, lide com profissionais, não lide com amadores. Boa. Bispo, então é basicamente aquele barato que sai caro, né? Totalmente. Eu dou exatamente o exemplo, que é o seguinte. Imagina que você quer construir uma casa. Você pode ir lá comprar o terreno, comprar o tijolo, o cimento, o cal e começar a construir. Você pode pegar um calango que tá passando na sua rua, bêbado, e ajudar a construir. Você pode contratar um arquiteto, o arquiteto vai desenhar, depois vai entregar na mão do engenheiro, o engenheiro vai xingar o arquiteto, mas vai contratar uma empreiteira, a empreiteira vai fazer a casa. E aí você vai, depois de 6 meses, você entra com os móveis e fica todo feliz e contente, né? Ou senão você pode... toda sexta-feira tá esperando aquele calango falando assim, ô, seu doutor Antero, sabe o que é? É que acabou o dinheiro aqui, eu preciso comprar uma maquita. Aí você dá o dinheiro pro cara, o cara some, volta daqui a 15 dias. E isso é o desenvolvedor freelance, né? Eu conheço um monte que participa de hackathons, quer mudar o mundo no final de semana, chega na segunda-feira, continua trabalhando fazendo merda, entendeu? Só que assim, isso por quê? Porque quando a gente é muito novo, a gente tem 18, 20 anos, a gente acha que é o dono do mundo. E a gente não tem uma visão ampla do mundo. né? Agora, quando você começa a receber boletos e responsabilidade, aí você começa a ter um pouco mais de vivência, né? Por isso que, geralmente, quem é o gestor, né, ele tem muito mais vivência, paga muitos mais boletos na vida do que um cara... Vivência e responsabilidade, né? Ele começa a obter. Que eu acho que às vezes é sobre isso, sobre a questão da responsabilidade. Né? Quanto mais responsabilidade. Com o tempo, Tipo, o cara vê um problema que ele não consegue resolver, né? Digamos assim, que foi delegado pra ele. Se ele não tiver o senso de responsabilidade, ele vai pensar em terceirizar aquele problema, em postergar aquele problema, em cancelar um contrato, entre aspas, né? E em vez de pensar em resolver, porque ele tem que resolver pra pagar o boleto, né? Sim. É aquela famosa frase de não querer abraçar o mundo com as pernas, né? E eu acho assim que quando o bispo também com falou... Com as pernas? Sobre... Com as pernas? Vocês não ouviram essa frase? Não, abraça muito... A que eu ouvi foi de uma pessoa que eu trabalhei, que ela dizia assim, que empreendedor, cara, tem que ser assim, ele morde o máximo que der, aí ele mastiga pra ver o que é que ele aguenta engolir. Eu digo, cara, você tá maluco. E eu acredito assim que quando se fala em desenvolvedor freelance, a gente fala no sentido daquele cara que trabalha só, não é? Em casa também, não trabalha com equipe. Aquele lobo solitário que a gente tá falando. Porque, assim, na verdade, quando o empreendedor quer lançar um software grande, robusto, que tenha escalabilidade, ele não pode delegar essa enorme responsabilidade a um cara, pensando que o cara vai... Ele pode até tomar de conta de fazer isso no começo, bem assim...
sabe, bem daquele jeitinho mesmo, mas uma hora ou outra isso explode. E daí ele vai ver que vai precisar de uma equipe, vai precisar corrigir muitos erros. Enfim, é tanto o empreendedor saber que não pense que ele vai lançar uma mega estrutura, um mega software com apenas uma pessoa freelancer, e nem que o desenvolvedor freelancer também entenda que ele não pode prometer coisas que não vai cumprir. E assim, também tem o outro lado da moeda, né? Ultimamente na Paguro eu tive tendo mais contato com devs, né? Com recrutamento. E alguns me surpreenderam. Eles eram freelancers, né? E estão buscando emprego em fábrica de software, né? Ter essa experiência devido às mesmas coisas que o Bispo levantou, que são os problemas, né? Do mesmo jeito que há o problema da visão do empreendedor, também tem o lado do dev, do empreendedor, sei lá, você fecha um projeto com um certo escopo e o cara começa a pedir outras coisas e não Fora tem do escopo. isso. E não tem o meio termo, assim, pra falar, não, isso não tá dentro do projeto, sabe? Não tem um mediador Entrando naquele problema, né, que foi dito, que é o cara empreendedor que não entende o que quer, e aí contrata um dev para desenvolver e não consegue passar pro dev o que ele quer e fica aquela bagunça. Acaba não saindo E aí, nada. quando você tá com um intermediador, no caso a fábrica de software, a pessoa que vai falar, não, isso não, entendeu? Isso não tá no contrato, por exemplo, entendeu? Então, tipo, é um resguardo, né? Não pode falar, Valéria, que não tá no contrato, mas como é que a gente pode fazer para colocar isso no contrato? Colocar isso dentro. Isso, Entendeu? e talvez tirar uma coisa lá na frente que você talvez nem vai precisar agora, entendeu? E eu acho que fazer esse alinhamento, né? O mais Deixar um importante pouquinho aberto. pensa o seguinte, assim, eu quero uma entrega, né? E eu combinei uma entrega. Só que você tem um time, que é o time técnico, ele tá planejando essa entrega. Aí, de repente, o empreendedor vai lá e muda e fala, eu quero outra entrega. Não, cara, isso tá totalmente errado. Eu acho que por isso que é muito importante você ter essa pessoa, no caso, a fábrica de software, o gestor, fazendo esse meio campo, justamente para falar, olha, isso daqui que você quer, você pediu A, agora você quer B. Então, a gente vai ter que parar A, vai ter que planejar B e seguir em frente, né? Isso daqui pode ser que seja até mais caro. Você quer isso mesmo, né? Você tem que deixar todo mundo ciente disso, né? Porque... Mas aí entra também a arte de negociar, né, do cara, porque tem gente que tem medo, sabe? Do cara lá de falar, simplesmente. Não só medo, Edu, mas também tem o fator de experiência de mercado também, porque, por exemplo, não só o desenvolvedor em fábrica de software, qualquer pessoa que presta serviço tem um conhecimento que a gente só adquire realmente com muito tempo. É o conhecimento de você estimar os seus esforços, saber orçar isso. Então, muitas vezes, não é nem por isso, é porque não sabe realmente estimar aquelas coisas, quanto tempo vai demorar, quanto vai custar, e por isso que às vezes a pessoa acaba falando dá, e daí lá na frente vê que não dá, entendeu? Então, vocês já ouviram falar da teoria das 10 mil horas? Já ouvi sim. Já ouvi a excelência, né, e tal. Isso. Até, só para deixar claro para quem tá ouvindo aqui nós no podcast e nunca ouviu falar dessa teoria das 10 mil horas, vou explicar um pouco. Dizem que para você aprender alguma coisa, você precisa de 10 mil horas. Para você ficar bom mesmo, você precisa de 20 mil horas. O que são 10 mil horas? Se você assistir uma novela por 3 anos, vai dar 10 mil horas. Tá? Então, se você assistiu essa novela por 6 anos, vai dar 10 mil horas. Tá? Só que, assim, existem uns gênios, né? Os gênios de cada área. O gênio no direito, o gênio na tecnologia. Esses, eles se destacam conforme o ecossistema dele está evoluindo, né? Tem coisas na vida que você precisa de muito mais que 10 mil horas. Por exemplo, pra gente, o ser humano, conseguir ter quase domínio 100% do idioma, da interpretação de texto, do vocabulário, você consegue ter próximo, mais ou menos, dos 60 anos de idade. Olha pra ver como que o soft skill começa a ser tão difícil, né? Então, um hard skill, como é escrever um código, você começa em 6 meses, sai de júnior para pleno, né? Olha só como você consegue evoluir rápido, né? Só que assim, do mesmo jeito que a gente está falando muito do desenvolvedor, o empreendedor também erra demais. Eu acho que tem um grande erro também, que é o quê? É o empreendedor que acha que é desenvolvedor, o desenvolvedor que acha que é empreendedor e acaba cometendo muitos erros, entendeu? Isso afeta demais, porque se ele não for uma pessoa evoluída socialmente, mentalmente, ele vai cometer muitos erros e quem estiver do lado dele vai sofrer também, né? Só que assim,
assim, o que eu aprendi o desenvolvedor ele não tem tanto sentimento social. Então, ele acaba desplugando mais fácil das coisas, entendeu? Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que o desenvolvedor ele acaba tendo um pouco mais de dificuldade nessa parte social. E aí é onde tá. Eu acho que os desenvolvedores, principalmente hoje em dia, precisam correr atrás disso, precisam correr atrás desse conhecimento. Eu acho que não é algo opcional mais, sabe? Eu acho que é algo... A coisa mais importante, gente, de qualquer negócio, são pessoas. Não importa pessoas de qual área. Nós não temos que ficar rotulando a qual área. Nós temos que falar pessoas. Pessoas são importantes. Pessoas fazem negócios acontecer. E aí time técnico ajuda time comercial ajuda a empresa a vender, entendeu? Então, você tem que ter um time completo e esse time avançar todo mundo junto. Agora, quando você tem um time que tá atrapalhando o outro, um time olhando para um lado, outro time olhando para o outro, cara, a empresa nunca vai evoluir. Tenha um objetivo e faça. Quer que eu te dê um exemplo onde é que acontece isso? Eu já falei de experiência sobre essa empresa aqui, mas eu trabalho numa empresa grande aí de cerveja, que eu não vou dizer qual viu, dessa empresa? Gosta. Tu é doido, homem. Todo podcast. É porque podcast. É porque lá, cara, lá eu vi... sem mentira. Você já assistiu The Office? Lá em Pato Branco? Pronto, The Office é o estereótipo do chefe inseguro. Pronto, lá nessa empresa eu vi todos os estereótipos possíveis de empresa. Pessoas inseguras, sabe? Setores competindo um com o outro, comercial com marketing por verba, sabe? E por aí ia, bicho. Era um The Office, aquele com aumentado, bicho. Uma loucura. Bicho, eu ficava assim, às vezes, com a boca aberta. Cara, como é que esta porra é líder de mercado? Bicho, foi uma benção, uma macumba, um negócio que fiz. Não é porque, cara. Ou então ficou assim porque é líder, porque não é possível, bicho. Então... Era muita loucura, cara. Bicho, um computador de 1850, mas você dá pra rodar a planilha, o computador travava até o mouse, mas 10 minutos. Aí quando a planilha acabava de rodar, aí o mouse destravava. Eu digo, nossa, você dava play lá no Excel e rezava, velho. Porque às vezes travava, era uma maravilha. Mas o que acontece, Eduardo? Toda empresa, eu acho que passou de 50 funcionários, 100 funcionários, começa a ter esse tipo de problema, que são os feudos, né? Você tem esse problema. Pequenos clãs se formando dentro, assim, né? Sim, a empresa que você tá falando, eu já sei porque eu já escutei os outros podcasts. Por isso Imagina que essa empresa... Não é essa não, né? É outra empresa. Tá, mas imagina que uma empresa que é líder de mercado, ela deve ter mais ou menos aí uns 1.000 funcionários. Às vezes ela tem mais de uma ou duas sedes, né? A comunicação, a estratégia que sai lá do CEO para chegar no chão de fábrica é outra, para chegar no cara de marketing é outra. Tem um monte de filtros, né? É aquela brincadeira de... Eu esqueci o nome, que um vai falando pro outro e no final o outro tem que... Telefone sem fio. Telefone sem fio. É um telefone sem fio. Só que aí você mistura ego, você mistura medo de perder o controle, medo de perder o emprego, e aí acontece tudo isso. Eu vejo isso constantemente, eu dou consultoria, eu vejo isso constantemente, entendeu? Pensa, um exemplo bem claro que eu vivi a minha vida inteira. Eu já falei com diversas empresas gigantes de setores, às vezes eram até líderes. Eu falava, olha, você tem que implementar o e-commerce, porque o e-commerce vai vir, a Amazon vai vir pro Brasil, ela vai destruir o seu negócio. Você acha? Eu tenho 500 livrarias aqui na rua, você acha que a Amazon vai fazer, cara? Todas as livrarias pediram concordar, todas, né? E eu falei com todas e todas responderam a mesma coisa, todas pediram concordar. Isso eu falei em 2000, tá? Trazendo um pouco mais pra frente, em 2013, 12 mais ou menos, quando eu trabalhava no Buscapé, eu vendi informação de mercado para um grande varejista que hoje é sucesso da Bolsa. Só que ele é sucesso em 2020 e ele comprou informação de mercado em 2012. Por quê? Porque ele se preparou para fazer toda a transformação digital. Tem gente que não tem nem site ainda, não sabe nem que é rede social. Bispo, eu ainda te digo uma coisa a mais, que é o seguinte, você fala, tem gente que não tem site, tem rede social, não tem nada. Eu gravei um podcast semana passada com o Hermin e tal, o CuidaCast, e a gente tava comentando a respeito disso. Hoje o cara bate no peito, né, tá lá com o negócio dele online, tá com site, tá com rede social e diz, pronto, agora tô digital. Cara, você não sabe quando você tira 10 na prova e o pai bate no ombro e diz, não fez mais do que a obrigação? Pronto, mesma coisa, cara, é o mínimo, sabe? É o básico. E assim,
você viu a economia do Brasil subindo um pouco, né? Aí veio a crise, aí depois veio o coronavírus, aí chegou o coronavírus, quem não tava na internet fechou as portas. Eu conheço um monte de gente que ia fechar o negócio, só que porque ele fez alguma coisa digital, ele começou a faturar muito mais do que tinha o negócio anterior. Só que a pessoa não foi ágil. Sobreviveu. Agora, quem não tinha essa agilidade, assim, tá lá reclamando junto com as professoras de datilografia, tá reclamando com os motoristas de charrete, né? Porque é assim, a realidade. O mundo é digital, você tem que inovar, você tem que estar inovando o tempo inteiro, porque a inovação nunca dorme. A inovação tá sempre ali para te pegar. A gente comentou aqui de empresas grandes que não têm agilidade para inovar ou para criar coisas, enquanto empresas pequenas são mais frágeis, só que porém são rápidas, né? Eu acho que uma coisa que popularizou muito no mercado são os squads, né? Um time enxuto, mas porém com cada pessoa de cada área e muito ágil para fazer. Você tem exemplos, por exemplo, da XP, do Itaú, de diversas instituições que trabalham com squads e estão bem evoluídos. Eu acho que assim, vamos pegar uma empresa média, né? Às vezes ela não tem condições de contratar ter vários squads. Aí que eu entro penso que entra a fábrica de software, justamente porque a fábrica de software ela tem a habilidade de contratar time técnico. Então o maior commodity dela que ela tem é pessoas técnicas. Então ela tem que formar pessoas técnicas e aí você consegue dar essa vazão de agilidade exatamente com a fábrica de software. Então você tem alguém que vai pensar em estratégia, alguém que vai fazer um planejamento técnico e alguém que vai executar. Isso você consegue com a fábrica de software. Daí já soluciona esse problema, né, de alinhamento entre o negócio e a equipe de TI, o problema de saber quem contratar, de saber estimar os esforços do software, de que geralmente se for o freelancer sozinho, uma equipe reduzida, se for diretamente o gestor com a equipe de TI sem ter essa experiência, realmente vai ter todos esses problemas que a gente já falou anteriormente. Então, assim, o aprendizado que a gente pode tirar dessa discussão de hoje é que desenvolvedores têm que ter um pouco mais de humildade e empreendedores também, sabendo que quais são os seus limites, não é isso? Tem que saber o que é que quer, tem que saber falar o que pode fazer. Então, se o desenvolvedor sabe que não pode, mostrar que não pode, fazer realmente uma estimativa legal, o empreendedor saber o que ele quer e daí casa bem direitinho e, como você falou, contratando uma fábrica de software, esses problemas geralmente são sanados, vai fazer tudo isso para você. É isso, galera. Esse foi mais um podcast para você sobre empreendedorismo e tecnologia. Queria saber se os participantes de hoje têm alguma consideração final para falar e espero que vocês tenham gostado. Todos os links estarão aí na nossa descrição. E, Bispo, gostaria de agradecer bastante pela sua contribuição nesse podcast. Obrigado, Jara. Obrigado, time aí do CompilaCast. Eu espero ter sido um pouco claro com a minha visão e quero ajudar bastante empreendedor a evitar de cometer os mesmos erros que eu cometi, porque você vai economizar dinheiro, vai economizar paciência, vai economizar cabelo branco. Então, lide direto com profissionais se você quer alguma coisa profissional. A entrada dele ficou boa, cara. Peraí. Tá desligando o motor lá. Isso. Fala, galera, aqui é o Erison e soft skill e... Porra, velho, esqueci. Olha, porra, bichinha dando certo de primeiro, mas vai. A boa da muriçoca, não. Engoliu a muriçoca, vai. Oi. Certo, tá cheio de muriçoca nessa porra aqui. Fumo a muriçoca, tá ligado? Ah, peraí. Vai, fica tranquilo.
Esse podcast foi produzido por EasyFeed, soluções em produção de podcast.